Pessoal, tô fazendo uma trilha à noite. Falaram que isso faz bem pra mente e pro psicológico. Vamos ver, né? Bom, pro psicológico é o caralho. E aí pessoal, estou aqui trazendo a luta vencedora da enquete, que é a do Springtrap dos jogos de FNAF contra o Springtrap das HQs de FNAF. E antes de começar eu queria desejar um feliz dia da independência para todos. Eu espero que gostem, vamos para o versus. William Afton era um assassino psicótico que usava um traje de coelho amarelo para sequestrar e matar pessoas, e as almas das suas vítimas possuiriam os animatrônicos que serviam de atração na sua pizzaria, e o William aproveitaria isso para manipulá-los e fazê-los seguirem suas ordens. Mas ele acabaria sendo descoberto por um grupo de jovens que frequentavam o local, mas ao tentar matá-los, um dos mecanismos do seu traje seria acionado, e seu corpo acabaria sendo desgraçado dentro da fantasia. Mas diferente do que todos pensavam, ele ainda seguiria vivo dentro do traje. E depois de ter se tornado um monstro por completo, ele se autonomearia como Springtrap. Em força, ele conseguiu dominar um garoto e arrastá-lo sem que ele pudesse se soltar. Dominou um policial com apenas um braço e o esfaqueou até a morte. É superior a Charlie, que conseguia erguer rochas enormes e se mostrar comparável à sua versão adulta que atravessava pessoas com golpes casuais. E ele também se escala com os outros animatrônicos que conseguiam atravessar paredes de concreto, destroçar máquinas de arcade, arrebentar portas de metal e mandar mesas grandes para longe, empalar pessoas usando uma espada e destruir outros animatrônicos por meio de golpes físicos. Em velocidade, ele conseguiu atacar e matar um policial sem que ele reagisse, agarrou a Charlie sem que ela e nenhum dos seus amigos percebesse ele se aproximando, atingiu um garoto com um golpe de agulha sem que ele reagisse e conseguiu escapar por um bueiro antes que uma caverna desmoronasse em cima dele. Em resistência, ele resistiu a ser atingido na cabeça por um bastão de beisebol e resistiu a ter o seu corpo desgraçado pelas spring locks do seu traje, e resistiu aos golpes físicos da Charlie, e resistiu a ser perfurado por uma estalactite, e resistiu que um policial atirasse nele com um revólver, e resistiu a ser subjugado pela amálgama de animatrônicos. Em inteligência, ele conseguiu passar anos sequestrando e matando pessoas sem que a polícia o encontrasse. Fez um plano elaborado para conseguir atrair a Charlie e seus amigos até o seu esconderijo secreto. Foi uma das mentes responsáveis na criação dos animatrônicos e do restaurante, e conseguiu enganar os animatrônicos, os fazendo pensar que ele era um amigo. Em armas, ele possui os discos de ilusões, que são dispositivos capazes de causarem náusea, tontura e fortes alucinações. Já em habilidades, ele possui capacidades físicas sobre-humanas, como força e resistência. William Afton era um homem honesto, pai de 3 filhos que, junto do seu amigo Ray Schmidt, fariam uma rede de restaurantes que tinha como atração principal robôs mecanizados que cantavam e serviam comida. Mas o seu mundo acabaria virando de cabeça para baixo depois que seu filho mais velho, junto com alguns amigos, colocariam a cabeça do irmão mais novo dentro da boca do primeiro Fredbear, e a máquina esmagaria brutalmente a cabeça do pobre menino, o matando instantaneamente. E depois desse terrível acontecimento, o William acabaria ficando maluco e começaria a matar todas as crianças que apareciam no seu restaurante, começando com a filha de seu sócio e terminando com 5 crianças que faziam aniversário. E depois disso, ele faria com que seu sócio construísse um pequeno grupo de máquinas assassinas que matariam por ele, mas uma dessas máquinas acabaria matando a sua filha, e isso faria com que ele ficasse ainda mais louco e destruísse os animatrônicos do seu antigo restaurante. Mas as almas das suas antigas vítimas que haviam possuído os animatrônicos começariam a persegui-lo e o prenderiam dentro de uma sala, e para conseguir escapar dali sem que os fantasmas o atacassem, ele colocaria o antigo traje do Spring Bonnie. Mas ao colocá-lo, William começaria a rir histericamente, e isso, somado à forte humildade na qual o traje foi exposto, acabariam fazendo com que os mecanismos se fechassem o esmagando dentro da fantasia. E depois disso ele morreria, mas a sua alma possuiria o seu cadáver junto do traje, e o restaurante reabriria como uma atração de terror, e ele passaria a ser conhecido como Springtrap. Em força, sendo um humano, ele já foi capaz de desgraçar os corpos de Fred, Bonnie, Chica e Foxy, animatrônicos que possuíam uma couraça e um endoesqueleto inteiramente feitos de metal. Já como animatrônico, ele conseguiu facilmente matar os diferentes guardas noturnos da atração de terror, e ele também se escala com os outros animatrônicos que são capazes de pular grandes alturas, triturar corpos e esmagar crânios facilmente. Em velocidade, ele conseguiu matar a filha do seu sócio sem que ela reagisse, consegue entrar na sala de segurança sem que o guarda noturno perceba,
matou várias crianças sem que elas pudessem fugir ou se defender, conseguiu se esquivar das investidas de um fantasma, matou os diferentes guardas noturnos sem que eles pudessem se defender, mas o seu maior feito foi ter conseguido atacar e destruir os animatrônicos sem que eles conseguissem reagir, sendo que os animatrônicos possuem uma velocidade sobre-humana, conseguindo atacar em um piscar de olhos e se moverem de um cômodo para outro sem serem detectados por câmeras de segurança. Em resistência, ele resistiu a ter o seu corpo esmagado pelas spring locks do traje, e resistiu que o guarda noturno o eletrocute usando um taser, e resistiu ao incêndio que destruiu toda a pizzaria do Freddy's. Em inteligência, ele sabe vestir trajes animatrônicos, sabe como dirigir um carro, sabe esconder cadáveres impedindo que a polícia os encontre, e também sabe como os fantasmas agem e como impedir que eles o ataquem. Em armas, ele tem o seu traje de metal. Já nas habilidades, além das suas capacidades físicas sobre-humanas como força, resistência e velocidade, ele também consegue causar alucinações. Alucinações essas capazes de danificar eletrônicos e causar falta de ar. Devido à constante ida e volta de um garoto ao passado, uma fenda dimensional se abriria na atração de terror do Freddy's. E nesse momento, o Springtrap, que estava tentando invadir a sala de segurança, acabaria sendo sugada por ela e seria mandado para outro universo. E ao acordar, ele se veria em um local similar ao seu antigo restaurante. E ao caminhar pelo lugar, ele veria várias máquinas velhas e robôs mecanizados similares ao seu endoesqueleto. E enquanto caminhava se perguntando quem poderia ter construído aquilo tudo, ele acabaria se deparando com um cadáver vestindo um traje exatamente igual ao seu, e ligando todos os pontos ele rapidamente perceberia que estava em outro universo. Só que nesse momento vários Balloon Boys começariam a rir e correr em volta dele, e ao olhar para trás ele veria os robôs se transformando em monstros, mas quando estava prestes a ser atacado pelo Twisted Wolf, ele rapidamente invocaria o Phantom Fox que pularia em cima do robô, o que causaria pane no seu sistema e desligaria a máquina, e percebendo que as criaturas e tudo aquilo não passavam de alucinações, ele faria os seus fantasmas atacarem tudo que se movia dentro daquela sala, o que imediatamente desligaria todas as máquinas e discos de ilusões. E pensando que tudo havia acabado, o Springtrap começaria a ir embora. Só que nesse momento ele seria agarrado no pescoço pelo outro Springtrap, e para conseguir se soltar ele morderia o braço do outro Springtrap, e depois de fazê-lo soltar, o Springtrap começaria a atingi-lo com dezenas de golpes, mas o coelho amarelo revidaria com um golpe que atravessaria seu traje de metal junto de alguns ossos e órgãos. E percebendo que aquele Springtrap era bem mais forte do que ele imaginava, o William invocaria o Phantom Puppet para cobrir a visão dele. E aproveitando que seu oponente não estava conseguindo enxergar nada à sua frente, o Springtrap o agarraria pela cabeça com as duas mãos e arrancaria seu capacete, levando um pouco do seu crânio no processo. O outro Springtrap cairia no chão e antes que ele pudesse levantar, o Springtrap o agarraria pela cabeça e esmagaria o seu crânio com as duas mãos. E depois de matá-lo, outra fenda dimensional abriria e ele seria sugado por ela mais uma vez. E ao acordar, ele se veria mais uma vez no seu restaurante, mas ao olhar em volta ele veria que o local estava repleto de sangue e cadáveres. E ao caminhar pelo local, ele acabaria se deparando com outra variante sua, só que essa variante era ainda maior e segurava um machado. Então pessoal, foi esse o Versus, e na força o Springtrap das HQs era superior devido ao seu scaling com os outros animatrônicos, mas o dos jogos não fica muito atrás, já que ele conseguiu destroçar robôs de metal ainda sendo um humano, enquanto na velocidade o Springtrap dos jogos é por muito superior ao das HQs, já que assim como os outros animatrônicos ele pode se mover de um lugar a outro sem ser detectado por câmeras e atacar na velocidade de um piscar de olhos, enquanto a Charlie, que não tinha nenhum tipo de treinamento, já foi capaz de se esquivar dos seus ataques e atacá-lo sem que ele reagisse. Enquanto na resistência, o Springtrap dos jogos volta a ser superior, já que enquanto incêndios menores já eram capazes de derreter grande parte dos animatrônicos do William, o Springtrap já foi capaz de resistir a um incêndio que destruiu um restaurante inteiro. Enquanto na inteligência é um empate. E nas armas, o Springtrap das HQs é superior devido ao seu disco de ilusão e exército de robôs, mas nas habilidades o Springtrap dos jogos volta a ser superior e por muito, já que as suas alucinações, além de serem capazes de incapacitar as máquinas do Springtrap,
Elas ainda poderiam causar falta de ar, visão turva e fraqueza, assim dando brecha para o Springtrap dos jogos o atingir com um ataque fatal. E por tudo isso eu acredito que o Springtrap dos jogos de FNAF teria 85% de chance de vencer essa luta. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Seiya! Marin, você está acordada? China, o que houve com Seiya? Ele foi até o salão do mestre.